Meditação para o dia. Aves de mesma plumagem voam juntas. É um fenômeno da natureza que mostra que aqueles seres que têm a mesma plumagem, que têm a mesma cor, que têm o mesmo ideal, a mesma direção, os mesmos valores, as mesmas características, aqueles que vão para o mesmo lugar pelas mesmas razões. Quer dizer que essas aves voam juntas, porque elas têm muito em comum. Mas, com certeza, esse pensamento não se aplica às aves. Aplica-se a nós, pessoas. Daí, então, nós perguntamos, com quem você se aconselha? Com quem você voa? Quem são os seus amigos? A quem você abre o seu coração na hora da angústia, da tristeza, da dificuldade? Com quem você se aconselha? Em quem você busca uma palavra de consolo, um apoio? Onde é que você busca algo na hora da dificuldade? Quem são os seus iguais? Quem são as aves com quem você voa? São belos flamingos ou são aves de rapina? A verdade é que voamos com aqueles que têm a mesma plumagem que nós. A diferença das aves para o ser humano é que elas têm essa natureza porque nasceram assim, foram criadas assim. Mas nós, seres humanos, nós podemos escolher a nossa plumagem, podemos escolher a nossa natureza espiritual para viver os nossos valores, os princípios, a nossa ética, tudo isso pode ser escolhido. E o que é interessante é que a Bíblia conta a história de Daniel. Daniel, ele juntamente com muitos outros jovens, foram cativos em Jerusalém e levados para a Babilônia por Nabucodonosor. E olha só que aqueles jovens, muitos jovens, cada grupo foi colocado para ser cuidado por despenseiros da Babilônia. E Daniel, ele falou assim, olha, eu não quero me contaminar. Mas veja só que havia muitos outros jovens que foram levados cativos. Mas quem se associou com Daniel? Apenas mais 3, que era o Misael, Ananias e Azarias. Esses 3 que futuramente receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, essas três pessoas, elas revelaram que elas tinham, como Daniel, sabe, a mesma procedência. Eles tinham a mesma natureza espiritual. Então, Daniel disse, eu não vou me contaminar. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu não vou profanar o meu princípio, o Espírito que habita em mim, o propósito, a comunhão que eu tenho com Deus. Eu não vou profanar isso. E sabe que os 3 fizeram? A mesma coisa. Porque são aves que voam juntas. Então, quando nós decidimos ser santos, quem estará conosco nesse propósito? Aqueles que também querem ser santos. Aqueles que querem também obedecer a Deus. Aqueles que querem ter uma vida de destaque nesse mundo, que não querem ser apenas mais um, que é levado pelo vento, que é levado pelas ondas. Não. São pessoas que têm princípios, que têm propósito, que têm determinação, e os seus princípios todos são pautados em Deus e na palavra de Deus. Então essa é a grande diferença dessas aves que voam juntas, porque o princípio, o caminho que percorrem é aquele estabelecido por Deus. Então Daniel, naquele momento, ele compartilhou com seus amigos e eles tinham a mesma plumagem e eles falaram, nós não vamos nos contaminar. Olha só, como é que eu posso querer me contaminar? Vou dizer, Senhor, eu não quero me contaminar, quero ser santo, mas meus colegas são do boteco, meus colegas são da cerveja, meus colegas têm a boca suja, meus amigos com quem me aconselho, o amigo mal casado vai me dar conselhos ruins, se o casamento está em crise, ele vai dizer larga essa mulher, vai dizer larga esse homem, não há esperança. Então nós precisamos nos aconselhar com as aves que têm a mesma plumagem. Se um jovem está com pensamentos impuros, e ele vai se aconselhar com outro com pensamento impuro, vai dizer, não, é assim mesmo, isso que é normal, isso que é natural. Então, ave de rapina voa com ave de rapina. Urubu voa com urubu. Águia voa com águia. Flamingo voa com flamingo. E por aí afora as aves de mesma plumagem voam juntas. Qual é a sua natureza espiritual?
Se nós queremos ser santos, nós vamos andar com pessoas santas. Nós vamos nos aconselhar com pessoas santas. Nós vamos nos associar com pessoas que têm a mesma ideia. Nós não vamos nos associar com pessoas que pensam diferentemente de nós, que seremos ser fiéis a Deus, conhecer a palavra de Deus, ter uma vida de oração. Vamos nos associar com pessoas que pensam assim, que vivem assim. Porque se nós nos envolvemos com pessoas que têm uma prática contrária a isso, com certeza o resultado será também a perdição. O resultado será viver tão perdidos quanto eles. Então, meu querido, em nome de Jesus, voe com aves que têm a sua plumagem. Ande com pessoas que têm o mesmo Espírito Santo que habita na sua vida. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Há pessoas a quem devemos ensinar, a quem devemos aconselhar, a quem devemos evangelizar, ensinar a palavra de Deus. Mas não são pessoas para conviver conosco. Não são nossos amigos. Não são pessoas para frequentar a nossa casa. Porque com certeza trarão influências de aves de rapina para dentro da sua casa. Não permita que seus filhos, não permita que você mesmo se associe com pessoas que têm essa natureza nefasta, porque eles trarão isso e vão arrastar para que você voe junto com eles. Mas você, nós, a Bíblia diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, somos nação santa, somos um povo escolhido para glorificar, para proclamar as grandezas de Deus. E isso é que nós somos, templo e habitação do Espírito Santo. Essa é a nossa plumagem e essas são as aves com quem nós voaremos. Quando houve uma lei lá do rei para matar todos os magos, todos os sábios, Daniel se viu em dificuldade. Sabe com que ele foi se aconselhar? Sabe onde ele buscou ajuda? Nos 4 amigos deles, Ananias, Azarias e Misael. A Bíblia então diz que eles conversaram e eles oraram juntos. E Deus naquela noite revelou o mistério. Deus naquela noite disse o que precisaria ser dito ao rei. E assim suspendeu o edito e todos os magos foram salvos. Todos os sábios foram salvos. Porque havia homens que a plumagem deles era a mesma e eles voavam juntos. Essas pessoas foram aquelas a quem Daniel buscou ajuda, com quem ele conversou, com quem ele falou das suas angústias, das suas mágoas. Essas pessoas nos darão os bons conselhos, porque a Bíblia nos fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei vigia de dia e de noite. Se eu quero ser santo, se talvez na minha vida eu já tive problema com álcool, o que eu vou fazer no boteco? O que eu vou fazer numa festa regada a bebidas? Se uma pessoa já teve problema com dependência química, o que é que ele vai fazer na Cracolândia? O que é que ele vai fazer na biqueira? O que é que ele vai fazer lá no meio de pessoas que têm esse hábito? Você não é mais desse bando de aves. A Bíblia fala que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É isso que acontece. Essas aves que voam juntas, porque têm uma natureza espiritual, elas vão chegar e vão prosperar. Olha só o que a Bíblia diz a respeito de Daniel e os seus amigos que não quiseram se contaminar. Então a Bíblia diz assim: vencido o tempo, trouxe os eunucos à presença de Nabucodonosor, todos os jovens, e ele falou com todos eles, e não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais cultos do que todos os sábios que havia no reino. Daniel continuou até o 1º ano de Ciro. E diz ainda: ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência, cultura, sabedoria, e ainda Daniel deu a interpretação de sonhos e visões. Sabe por quê que Deus os aclamou de uma forma tão diferenciada? Porque eles eram diferenciados.
porque a maneira como eles viviam, a plumagem deles os caracterizava como homens de Deus, homens comprometidos com Deus, homens comprometidos com a palavra de Deus, homens cheios da virtude de Deus. Por isso eles foram encontrados de forma tão diferentes. Então, meu querido, em nome de Jesus, é assim que nós precisamos viver. Precisamos voar com essas aves. Precisamos trazer para nós essas aves para voarmos juntos. E a Bíblia diz que voaremos alto para a glória do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar nesse momento? Vamos pedir a Deus perdão se temos andado com aves de rapina. Vamos pedir a Deus perdão. E vamos a partir de hoje dizer: Deus, assim como Daniel decidiu, eu decido hoje ser santo. E andarei com aqueles que são santos. Com eles me aconselharei. Eles serão os meus amigos, para a glória do nome de Jesus. Então vamos orar nesse momento. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nos alegramos pela sua palavra, pelos exemplos que nós temos, ó Deus, em homens que escolheram, Pai, viver de uma maneira totalmente diferente desse mundo, ó Deus, com seus valores diferentes, com a defesa, Pai, de princípios éticos e morais. Ó Deus, em nome de Jesus, somos seres humanos, ó Deus, falíveis, que, ó Deus amado, pecamos, Senhor. Mas agora, Senhor, tomamos a decisão. Queremos ser santos. Queremos, ó Deus, ser intocáveis. Queremos, ó Deus, ser puros. Assim, ó Deus, como essas aves que voam juntas. Pai, em nome de Jesus, ajuda-me, ó Deus, ajuda-nos a ter, ó Deus, uma determinação, um compromisso tão forte, tão rígido, ó Deus, tão determinado, meu Pai, que nada nos afaste do propósito de sermos, ó Deus, a glória do Senhor nesse mundo, de resplandecer a grandeza do Senhor, de mostrar, ó Deus, àqueles que estão nas trevas a luz da salvação, de levar esperança aos que estão desesperados, de levar vida aos que estão, ó Deus, à beira da morte, de levar saúde espiritual, ó Deus, àqueles que estão perecendo. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos, ó Deus, sabedoria, dá-nos, ó Deus, palavra de sabedoria, de ensinamento, de exortação, de encorajamento e de consolo, Senhor. Oh Deus, coloca juntamente conosco, Pai, pessoas que têm esses mesmos valores, para que possamos nos fortalecer uns aos outros. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, para que nós sejamos os influenciadores, ó Deus, para que nós sejamos aqueles, ó Deus, que vão conduzir, ó Deus, esses bandos de aves que têm, ó Deus, a mesma plumagem, e voaremos para a glória do nome do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, e abençoa-nos para que vivamos assim na sua presença, em santidade, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. A igreja é uma agremiação de pessoas que querem ter a mesma plumagem, pessoas que querem viver juntas, que têm o mesmo propósito, sabe de onde vieram, sabe para onde vão, sabe o que devem fazer nesse mundo. Então, não se deixe de congregar. Não deixe de congregar, mas esteja sempre agregado às pessoas, aos irmãos da igreja, porque isso nos fortalece, isso mostra que nós temos um bando de aves que tem a mesma plumagem e voaremos juntos para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso.